Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nesse nosso canal. Foi feito para você, pensando em você, pensando nas dúvidas que você tem, que você traz, carrega contigo. Principalmente você que está iniciando um processo agora de profissional ou naquele aluno que está ingressando na vida profissional, está concluindo seus estudos. Existem muitos temas importantes e eu espero conseguir abordar todos esses temas aqui a cada momento. Penso inclusive em fazer vídeos para correrem durante a semana, para tentar assim, melhorar ainda mais o conhecimento de vocês, tá ok? Mas isso ainda é um projeto, eu ainda estou pensando muito seriamente nisso. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, que você curtisse e principalmente deixa o seu comentário, porque é importante que eu tenha noção daquilo que você está conseguindo entender, se eu estou conseguindo interagir com você dessa forma. Isso é muito importante para mim, aliás, esse é o meu objetivo principal. Se você ainda não foi inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever, queira ativar o sininho, porque como eu disse, tenho projetos para começar a colocar novos vídeos aí. De repente você está em fase de prova, de repente vai ser necessário você aprender alguma coisa para ontem, vai fazer uma prova para seleção, vai prestar um concurso público, mais à frente a gente vai falar sobre matérias mais abrangentes, baseadas na língua portuguesa, na matemática, essa coisa toda que quem me conhece sabe que eu gosto, tá ok? Então, gente, não esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha e deixa seu comentário, é muito importante seu comentário. Outro detalhe importante, assiste o vídeo até o final, é muito importante que você assista para que você não fique perdido no meio do caminho, tá bom? Bom, sem mais, hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, a diferença entre a reconstituição e a diluição. Quando trata-se de medicamento prescrito, é importante que a gente saiba exatamente o que é a diluição e o que é a reconstituição. Primeiro, diluir significa tornar mais líquido, tornar mais leve uma medicação que talvez tenha uma característica, um rigor de acidez maior, para que ela possa entrar no organismo de maneira que não cause nenhum tipo de atrito, seja músculo, seja veia, até mesmo pensando aí a região, a via oral, a medicação por via oral, que também precisa às vezes ser passada por um processo de diluição. Então, é importante que a gente saiba exatamente que diluir uma medicação não significa que a medicação original seja ela de uma outra forma. Seja ela, por exemplo, graduada por peso. Essa medicação pode ser já líquida, mas há necessidade de acrescentar uma quantidade, uma substância diluente para que ela se torne melhor aceitada e mais absorvida ao organismo de maneira correta, de maneira adequada, tá ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma ampola de dipirona. A gente sabe que a ampola de dipirona, ela pode vir mesmo, incluindo com sua concentração total, até em torno de 1 ml, e essa concentração é uma concentração ácida. Tudo bem, eu vou pegar a ampola, quebrar, aspirar então 1 ml, porque é uma quantidade bem pequenininha. Gente, mas se você administra uma medicação desse tipo, seja glúten ou qualquer outra via, geralmente é glúten, cara, vai ser uma dor que o paciente vai sentir, ele vai urrar de dor se ele não desfalecer. Então, quando você dilui, principalmente com a água destilada, você está diminuindo a acidez da medicação. A aumentar a quantidade em volume não significa aumentar o nível de dor desse paciente. Então, você vai estar administrando a medicação de uma forma mais segura. Você está, de fato, se preocupando com aquilo que ele está sentindo ao receber a medicação. Essa medicação vai ser absorvida da mesma forma. Lembrando a vocês que a concentração diluente, o líquido diluente, pode ser, por exemplo, vou escrever aqui para a gente não esquecer, ó, pode ser o soro fisiológico, vamos escrever, deixa eu escrever melhor isso aqui, deixa eu colocar a forma original, que é o cloreto
de sódio a 0,9%. Então, a gente vai utilizar isso aqui para diluir. A água destilada, às vezes vem escrito, né, no envelope, a água bidestilada, ou vem escrito no envelope água para injeção, mas enfim, a água destilada. A água destilada é removido dela todos os eletrólitos. Então, ela se torna uma água mais pura, tá? Melhor para dissolver a medicação, por isso chamada de destilada. Ela é passada por destilação para daí então ir removendo dela determinados minerais que estavam tornando ela mais pesada, então ela é uma água mais leve. O soro glicosado a 5% é um tipo de diluente que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa conhecer primeiro o tipo de medicação para saber se o soro glicosado não vai fazer nenhum tipo de alteração naquela composição, tá? Então, somente quando existe a indicação de fazer a diluição com o soro glicosado que a gente vai utilizar. Fora isso, não. Fora isso, a gente sempre vai dar ênfase aqui, ó, ao cloreto de sódio ou a água destilada, bidestilada, água para injeção, ok? Então, essa é a primeira parte. Então, diluir significa, por exemplo, pegar uma ampola. Eu tenho aqui uma ampola, tá vendo? É uma ampola líquida, tá? Então, eu pego essa ampola, quebro essa ampola, aspiro a quantidade prescrita, indicada para diluir. Peraí, mas que quantidade é essa? Se eu tenho uma medicação em 1 ml, eu posso acrescentar mais meio, eu posso acrescentar mais 1 de água. Por quê? Porque não vai causar nenhuma alteração na composição da medicação. Eu vou aumentar o volume. Eu não posso ultrapassar a concentração total de 5 ml, porque é o que é permitido pelo glúteo ou ventroglúteo, tá? Então, medicações vão sempre ser utilizadas, quando muscular, pela via glútea ou ventroglútea, não pela via, por outra via, se a medicação for só muscular, gente. Se essa medicação também puder passar pela veia intravenosa, tudo bem, não tem quantidade, não tem dose. Você pode diluir com a quantidade de água que você quiser. Você pode pegar, por exemplo, 20 ml de água e diluir com 1 ml, vai dar 21 ml, você pode meter na veia. Agora, tratando-se de um local específico que é o músculo, a gente tem que respeitar os limites estabelecidos por cada local. Então, glúteo, por exemplo, ou ventroglúteo, por exemplo, eu vou utilizar o quê? Até 5 ml. Então, eu posso pegar uma ampola de 1, quebrar essa ampola, aspirar essa ampola, e aí acrescentar mais meio, acrescentar mais 1, acrescentar mais 2, até chegar a 5. Porque aí vai ser a tolerância máxima indicada para glúteo ou ventroglúteo, ok? O processo a gente supostamente já sabe, né? A gente vai utilizar a gase para poder fazer a antisepsia, aqui ó, do bulbo da ampola, para poder quebrar, preferencialmente sempre utilizando a gase para quebrar, mas isso aí vai ser um assunto para depois, tá? Então, diluir significa pegar algo que é líquido, transformar em algo ainda mais líquido, ok? Então, isso é diluição. Agora, e reconstituição? Reconstituição. Quando eu falo da reconstituição, eu estou querendo fazer voltar aquela medicação que foi produzida de uma forma, mas teve que ser transformada para outra para que fosse comercializada. Então, por exemplo, há medicamentos, principalmente os antibióticos, eles são produzidos na forma líquida. Para ele ser passado para venda, para comércio, ele precisa passar por uma transformação e precisa tornar-se um elemento em pó. Por exemplo. Então, a medicação em pó será chamada de liofilizada. Medicação liofilizada. A medicação liofilizada é a medicação em pó. É a medicação que foi produzida em forma líquida e precisou passar por um processo de transformação e tornar-se pó na sua concentração exata. Isso não pode ser modificado. Se ela foi produzida de forma líquida,
em 500 miligramas, quando transformada em liofilizada, ou seja, em pó, ela tem que manter a mesma concentração. Gente, concentração é a ação medicamentosa. É o que existe e que vai fazer diferença no organismo. Volume e concentração são duas coisas distintas, diferentes. Eu tenho uma concentração de 1 grama, eu tenho uma concentração de 250 miligramas, eu tenho uma concentração de 500 miligramas. Isso é concentração, é o que precisa entrar no organismo, porque é o que vai fazer a modificação naquela característica patológica. Então, o indivíduo, ele não pode, por exemplo, fazer uso de uma concentração de 250 miligramas quando ele precisava de 500. Entenderam? Então, concentrar a medicação é a forma de estabelecer o recurso necessário para que esse indivíduo tenha aquele restabelecimento que ele procura. Então, ela precisa ser respeitada. Agora, eu posso pegar uma concentração, um peso de 500, de 1000, eu posso pegar esse peso e posso misturar com um volume de água. Eu vou permitir que essa medicação possa ser administrada pela via adequada, seja sanguínea, seja intramuscular, de maneira que não modifique, que não altere a sua concentração. Eu criei, por exemplo, esse frasquinho aqui e eu coloquei, tá, como se fosse uma medicação antibiótica, uma medicação que vai ser utilizada, vai ser muito utilizada para infecções graves, altas, né, envolvendo aí o sistema respiratório, o sistema urinário, que é o meropenem. Meropenem é uma medicação antibiótica e precisa ser administrada por via endovenosa. Então a gente precisa reconstituir. Ela tinha sido produzida em forma líquida. Para ser comercializada, ela precisou ser transformada em liofilizada, que é pó. Agora, para ser administrada, eu vou precisar reconstituí-la. Então, se eu tenho aqui, eu coloquei 1 grama, se eu tenho 1 grama do meropenem para administrar no paciente, para deixar correndo, deixar gotejando nesse paciente, então eu preciso acrescentar um volume aqui líquido para ver a diluição e daí então eu transformar essa medicação que é liofilizada em líquida e acrescentar, por exemplo, num soro fisiológico. E esse soro é o que vai ficar correndo lá para o paciente, tá? Então eu preciso da medicação na dosagem prescrita. Eu tenho aqui um frasco de 1 grama do meropenem. Essa medicação, como são 1 grama, ou seja, 1000 miligramas, porque é a mesma coisa, tá? Para fins comerciais, eu tenho 1 grama. A cada 500 miligramas, eu preciso de nada mais, nada menos que 10 ml de NaCl, que é o cloreto de sódio, NaCl, a 0,9% para fazer essa reconstituição. Então, a cada 500 miligramas, eu vou precisar de 10 ml. Se eu tenho aqui 1 grama, então eu vou precisar de 20. Eu preciso de 20 ml de soro fisiológico, que eu vou encontrar aqui, ó, cloreto de sódio, em frascos ampolas, contendo cada um deles 10 ml. Então, se fosse aqui um frasco de 500 miligramas, eu usaria apenas 1 para fazer essa reconstituição. Mas como eu tenho 1 grama, eu vou precisar de 2, ou seja, 20 ml. Além disso aqui, o que mais eu vou precisar? Eu vou precisar de uma agulha de aspiração. É a agulha 40 por 12, por exemplo. A agulha 40 por 12 é a mais indicada para aspirar, por conta do seu tamanho, do seu volume, tá? Vou precisar, além disso, de gaze, para fazer antisepsia de frasco, de ampolas.
Vou precisar também de seringas de 20 ml, obviamente, já que eu vou retirar 20 desses 2 frascos para lançar aqui dentro e fazer a minha reconstituição. Além disso, eu vou precisar do soro prescrito. Digamos que o médico tenha feito a prescrição aqui de 500 ml para ser administrado num período, num tempo de tantas horas, para que a gente possa imaginar. A gente tem que fazer o cálculo para saber quantas gotas vão pingar. Isso aí daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso. Primeiro eu vou preparar a medicação. E depois eu vou, com o resultado, saber o que fazer, quantas gotas devem pingar durante essas horas aí que o médico prescreveu, tá? Então eu peguei o meu frasco de 500 de cloreto de sódio a 0,9%, eu peguei a minha agulha de aspiração, eu peguei os meus 2 frascos ampolas de cloreto de sódio a 0,9% também, eu peguei a medicação que foi prescrita, que é um antibiótico, como eu disse, precisa passar, esse antibiótico pode ser utilizado em crianças, em adultos, para infecções altas, tá, gente? E a gase, que eu vou precisar. Também não posso esquecer do avental, eu preciso usar o meu capote, gente, porque há medicações, principalmente antibióticas, que não podem ser preparadas sem que você esteja adequadamente vestido. Então, você tem que estar com o teu capote, você tem que estar com a sua luva de procedimento, tá? Porque essa medicação, ao ter contato com você, é como se o teu organismo tivesse também absorvido, já que você vai fazer com que ela toque, sei lá, na sua pele. Então, a sua pele vai absorver a medicação e para o seu sistema imunológico é como se aquele antibiótico já tivesse sido administrado por você. Outro detalhe importante, a máscara. É importante a gente estar com a máscara também, para que não haja nenhum tipo de aspiração da medicação e o nosso organismo, a nossa imunidade também reconheça como se nós já tivéssemos tido contato direto com a medicação, tá? Então a gente tem que se cercar de cuidados. Lembrando que a luva que eu vou usar, por exemplo, para preparar a medicação, não será a mesma luva que eu vou utilizar para aplicar no meu paciente. Eu preciso ter uma luva diferente, que eu vou calçar somente lá, na unidade do meu paciente. Mas são assuntos que a gente vai fazer depois, eu vou tentar simular depois, tá bom? Para que vocês possam entender. Lembrando, então, que se eu uso um EPI como, por exemplo, a luva de procedimento, eu vou usar aqui para preparar a medicação. E aí, para fazer a medicação, levar a medicação para a unidade do meu paciente, eu vou precisar de outra luva, tá? Para não ter, assim, aquela coisa do, estava contaminado, eu vim contaminando desde lá do posto de enfermagem, da hipodermia, até chegar lá na unidade do meu paciente. Outro detalhe importante é que quando a gente vai preparar uma medicação prescrita, é preciso que a gente faça todo o preparo adequado, gente, pegando o equipo que vai ser necessário para o uso. A gente sabe que existem 2 tipos de equipo, o equipo de gotas e o equipo de microgotas. Gotas seria macrogotas e microgotas, que são equipos diferentes. O que é isso? É o que vai fazer a via, o transporte do líquido que está aqui para a veia do meu paciente. Como eu vou precisar diluir, reconstituir uma medicação para diluir essa medicação aqui dentro, porque eu vou reconstituir e vou diluí-la aqui dentro. Eu preciso primeiro tratar o meu equipo. Como é que eu trato o meu equipo? Primeiro, eu preciso desprezar uma pequena porção da quantidade que tem aqui dentro. Então, aqui eu tenho 500 ml. Eu preciso tirar pelo menos 10 ml aqui de dentro e deixar isso correr lá pelo meu equipo antes de acrescentar a medicação que vai ser colocada aqui dentro. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a prescrição foi administrar 1 grama do meropenem naquele paciente, eu não posso de maneira nenhuma colocar aqui dentro 1 grama e depois eu vou desprezar 10 ml, então eu vou estar desprezando parte da concentração, concordam comigo? Se eu tinha 1 grama, que é a mesma coisa que 1000 miligramas, coloquei aqui dentro, nesse volume de 500 ml inteiro, tá? E depois eu desprezo 10 ml, eu estou desprezando uma concentração que eu posso até fazer o cálculo aqui depois de quanto eu estou perdendo de medicação. E o paciente precisa receber 1 grama. O
O paciente não precisa receber, digamos, 990 miligramas. Ele tem que receber 1 grama inteiro. Então, eu vou abrir o soro, vou conectar aqui no soro o equipo que eu vou usar, de microgotas ou de macrogotas. Vou desprezar 10 ml para passar pelo circuito desse equipo. E aí, então, aqui dentro já não vai ter mais 500 ml. Eu tenho agora aqui 490 ml. Então, esses 490 ml é o que eu vou diluir com a medicação que eu vou fazer a reconstituição. Eu não sei se deu para vocês entenderem, não sei se ficou claro, tá? Eu tenho 500. Abri, desprezei 10. Se eu tinha 500, 500 menos 10, 490. Então, eu vou ter o quê? 490 ml. Para fundos de cálculo, isso é muito importante. Então, eu tenho um frasco de soro de 490 ml. Digamos que eu já tenha feito isso, tá? Que eu já tenha aberto, que eu já tenha... Eu não tenho nenhum equipo aqui hoje. Nas nossas próximas aulas eu terei o equipo, tá, gente? Então, eu abri o soro, eu retirei 10 ml que passou pelo meu circuito do equipo. Ok, agora eu vou fazer a minha reconstituição. Então, eu vou calçar as minhas luvas para poder iniciar o meu procedimento e não ter nenhum tipo de contato com a medicação em si. Vamos lá. Eu tenho uma prescrição, eu não posso fazer nenhum preparo de medicamento sem ter uma prescrição. Então, eu tenho uma prescrição assinada, anotada, carimbada pelo médico, falando administrar o meropenem. Deixa eu apagar isso aqui, para eu fazer um cálculozinho aqui, depois, né? Claro. Olha só. Ó. Administrar meropenem 1 grama diluído em 500 ml de cloreto de sódio a 0,9% para correr em gotejamento por 6 horas. Então, eu tenho isso aqui, para correr por 6 horas, essa medicação. Essa prescrição, então, é a prescrição que eu tenho para lá, não dessa forma, claro, aqui eu transformei em problema, né? Então, eu vou preparar todo o meu material. Vou reconstituir primeiro. Então, eu peguei o meropenem, peguei a gaze, importante, quando nós formos fazer a antisepsia do frasco, que a gente não utilize nenhum tipo de substância, tá? Principalmente alcoólica, né? A clorexidina, por exemplo, não é indicada, porque pode fazer alteração na composição medicamentosa, tá? Então, é a gaze pura. Eu vou fazer a higienização, vou quebrar o frasco, tá? Fiz a antisepsia, a asepsia do frasco. Vou pegar os meus sorinhos fisiológicos, quebrar. Ó, quebrei. A agulha de aspiração. A seringa de 20. Testo aqui, ó, o funcionamento, para ver se o êmbolo tá bem presinho, tá? Da seringa. Agora eu vou conectar a seringa na minha agulha. Ó, conectei.
e vou aspirar o soro fisiológico. Ó, eu vou segurar assim, dessa forma. Eu posso segurar de outra maneira? Posso, sem problema. Preferencialmente com o bisel da agulha. Bisel é o furinho da agulha, tá? Para baixo, para ter mais impacto sobre o líquido e conseguir aspirar com mais facilidade. Então, ó, aspirei, 10. Posso aqui remover esse ar, ó, poder dar espaço aqui dentro, tá, gente? Remover esse ar, não perdi nem uma gotinha, tá vendo? Agora eu pego a outra ampola, outro frasco ampola, aspiro também. Ó, o líquido ele tem que vir até a agulha, tá? Então, ó, ele tem que estar numa circunferência alterada, assim, acima da agulha. É como a caixa d'água que fica lá em cima da casa para correr nos canos. Então, o líquido tem que estar sempre superior à agulha, tá bom? Pronto, ó, injetei tudo aqui dentro, ok? Agora, eu vou pegar o frasco da minha medicação e eu vou injetar esse líquido aqui dentro. Importante, gente, é que pode ser que aqui dentro não comporte 20 ml, mas não tem problema. Meu objetivo é fazer a reconstituição e trazer ela aqui para dentro, tá? Então, se eu faço pressão aqui dentro, aqui é uma pressão negativa e aqui é uma pressão positiva. Quando eu começo a lançar o líquido aqui dentro, pode ser que ele não consiga penetrar todo aqui dentro, mas o importante é que eu consiga fazer a reconstituição. Gente, deixa eu falar uma coisa, isso aqui não é medicação de verdade, tá? Eu peguei um frasco, peguei açúcar lá na cozinha, coloquei aqui, então não vai sair muito direitinho como eu gostaria não, tá? Mas vamos fingir que isso aqui é uma medicação, é o Neropenem de verdade, vamos fingir, tá? Tomara que tudo dê certo, ó. Eu vou infiltrar no meio, no centro da ampola e vou começar a lançar o líquido aqui dentro, ó. Ó. Não tá formando nenhuma pressão negativa, não, porque a quantidade desse frasco aqui tá bem legal, tá bem adequada. Então, não vai, ó, coube, tá vendo? Coube os 20 ml, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó, não é agitar, tá, gente? O nome disso aqui é homogeneizar. A gente não sacode medicação, de jeito nenhum, porque a gente vai estragar, vai corromper a concentração dela, tá? Então, eu homogenizo. Homogeneizei, ó, observei, não ficou absolutamente nada, nenhum tipo de pontinho sem estar diluído. Agora eu vou aspirar na minha seringa a medicação que eu acabei de fazer a reconstituição. Tá vendo? Peguei toda a medicação, tá? E agora? Agora eu preciso diluir, reconstituir. Voltei à forma adequada. Agora eu vou lançar dentro do soro fisiológico. E aí eu vou o quê? Eu vou diluir aqui dentro. O que está reconstituído eu diluo, tá? Aqui nesse meu soro fisiológico, eu faço antisepsia, eu já fingi para vocês que fiz, né? Eu já fingi para vocês que eu já coloquei aqui, inclusive, o meu equipo de gotas, né? Então, eu vou abrir aqui um lado, vou injetar, ó, lembrando que aqui dentro, então, tem 490 ml e eu tô acrescentando mais 20, tá? Ó. Pronto. E agora? Agora eu vou, na minha outra via, claro, né? Aqui, é como se eu tivesse aqui o equipo, tá? De gotas. Então, essa medicação já tá pronta. E eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso fazer o rótulo para que essa medicação possa entrar
na veia do paciente, mas com suas indicações aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, um esparadrapo e vou fazer o rótulo. Eu vou dizer o que consta na medicação, eu vou dizer o nome do paciente, eu vou dizer a unidade do paciente, eu vou falar do número de gotas que devem pingar a cada minuto, o que mais que eu vou fazer? Sim, eu vou colocar o número do prontuário desse paciente aqui também e data, tá? Então, coloquei tudo no meu rótulo, pronto, a medicação tá pronta, tá tudo ok. Eu agora só preciso saber qual o número de gotas que vão pingar. Então, para isso, eu preciso da fórmula de gotejamento para aplicar a medicação, a fórmula de gotejamento. Jade, você tem calculadora aí? Pra poder andar mais rápido? No teu celular, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pedir, você vai fazer o cálculo para mim, tá? Para poder a gente andar mais rápido. Gente, aqui tudo é assim. É um improviso, mas é um improviso que vai valer a pena. Porque eu acho que dá pra gente estudar um pouquinho desse jeito. Então, olha só. Eu tenho aqui a medicação, que é o Neropenem, 1 grama diluído em 500 ml de cloreto de sódio. Só que a gente já sabe que fez a reconstituição. Então, lembrando que a fórmula para gotejamento é volume dividido pelo tempo vezes 3. Lembrando que essa fórmula vai ser aplicada toda vez que a medicação for para ser realizada sob forma de horas, não minutos, tá? Se fosse por minutos, eu iria acrescentar aqui o volume vezes 20, dividido pelo tempo. Mas, gente, a próxima aula nossa vai ser cálculos, tá? Eu vou fazer uma aula bem legal, bem show. De repente, se eu conseguir fazê-la amanhã, eu até tô colocando aqui no canal, tá bom? Então, a primeira fórmula que a gente vai falar hoje desse cálculo é o cálculo para macrogotas. Porque eu tenho que administrar a medicação com segurança no meu paciente e correr dentro do tempo prescrito. Então, eu pego aqui a fórmula igual. Eu sei que V significa volume, sei que T significa tempo. Então, o volume total. Volume total que... Agora os cachorros começaram a perturbar de novo. O volume total da prescrição. Então, lembra que eu disse a vocês que eu agora tenho 490 ml do soro. 490 mais 20. 20 do Neropenem, que eu coloquei aqui dentro, tá? Então, esse é o volume. O tempo, 6 horas vezes 3. Bom, 6 vezes 3, eu já tenho aqui um tempo total de 18, porque no cálculo eu preciso primeiro multiplicar para depois dividir. Agora eu vou somar esse volume. 490 mais 20 vai dar 510, né? 9, 10, 11, vai dar 510, 9, 10, 11. 510. Então eu tenho um volume de 510, tá? 510 eu vou dividir por 18. Vê aí pra mim, Jade, quanto dá 510 dividido por 18, para não precisar correr muito tempo aqui. Tá? 28,3. Eu tenho, então, 28,3. Seguindo a regra matemática, se após a vírgula eu tenho 3, eu vou, ó, esse símbolozinho aqui, eu vou aproximar, tá? Esse aqui é o símbolo da aproximação matemática. Para quê? Para 28. Vou manter 28 gotas barra minuto. Então, esse meu paciente, ele vai receber essa medicação durante 6 horas, vai ficar entrando na veia dele, tendo que pingar 28 gotas a cada minuto. Ao término das 6 horas, pingando 28 gotas, vai acontecer o quê? O frasco de soro vai estar vazio. Ok? E ele vai ter tomado toda a medicação por via endovenosa na concentração prescrita, que foi de 1 grama do Neropenem. Entenderam? Bom, eu espero que sim. Eu espero definitivamente que sim. Mas a gente vai voltar a falar sobre cálculo mais à frente. O importante aqui era o objetivo. O objetivo era diferença entre reconstituição e diluição. Então, vocês já entenderam que diluir uma medicação não significa que ela tenha uma característica de concentração diferenciada, como liofilizada, por exemplo.
eu tenho uma medicação líquida que pode ser acrescentada com líquido. Vocês também já entenderam que eu posso usar o cloreto de sódio 0,9% como diluente, eu posso usar a água destilada ou bidestilada como diluente, eu posso usar até mesmo o soro glicosado a 5% como diluente, de acordo com a fórmula lá da medicação, tá? De acordo com o que você leu a respeito da indicação da medicação. E aí você vai fazer então a diluição. Agora, reconstituir é tornar a forma como ela foi produzida. A medicação que foi produzida de forma líquida teve que passar por um processo tornando-se em pó, que é chamado de liofilizada, e por isso ela precisa voltar à forma líquida agora para uso. E eu vou acrescentar essa medicação que eu reconstituí ou no soro ou mesmo administrar diretamente, sem nenhum tipo de problema, tá? Então reconstituir é fazer voltar à forma de origem. Bom, espero de coração que vocês tenham conseguido compreender essa nossa parte aqui do programa. Nas próximas aulas a gente vai dar seguimento falando a respeito de outros assuntos de suma importância. Peço a vocês, inclusive, que por gentileza queiram falar para mim qual é a sua dúvida. Deixa lá no comentário se você tem alguma dúvida. E a gente vai tentar aqui, da melhor forma possível, mesmo de vez em quando algum cachorrinho latindo e tal, já que eu ainda não tenho um estúdio e eu espero ter logo em breve, né? É um sonho, ter um estúdio para falar com vocês livremente, sem nenhum tipo de ruído. Mas, infelizmente, por enquanto, a gente vai ter que suportar música de vizinho, que às vezes coloca, cachorro latindo, gatinho miando, essa coisa toda, tá? O importante é focar no objetivo que é o aprendizado, gente. Deixa pra mim o seu comentário, se você tá gostando, se você não tá gostando, se tem que mudar alguma coisa, se você quer saber alguma coisa dentro desse contexto nosso aí. Por favor, continua compartilhando e assiste ao vídeo até o final. Fala com as pessoas para elas se inscreverem. Quanto mais pessoas eu tiver aqui comigo, mais possibilidades de estar trazendo coisas novas. E também, quem sabe, né, criando um espaço, um estúdio pequenininho, só para poder eu estar aí tirando as dúvidas de vocês. Tem muito concurso vindo por aí. Nossa, a gente tem tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para ensinar vocês, eu tenho tanto prazer em ensinar vocês. Vocês não têm noção. Ou tem, né? Porque para eu estar aqui agora, com certeza vocês sabem que é por amor. Tá bom? Então se inscreva, curte, comenta, deixa lá o seu likezinho, que é o curtir. E não esquece, por gentileza, faça seu comentário, tá bom? Bom, por hoje, nossa aula está encerrada. Vocês podem curtir o final de semana de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, bate palma. Beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.